Antes de falar sobre a partida contra o Estudiantes, vamos olhar a retrospectiva. O que aconteceu contra o Vasco, porque o Flamengo penou, e porque isso não deverá acontecer outra vez contra o Estudiantes. Contra o Vasco, o Flamengo imaginou que o rival se defenderia de uma maneira, mas o Fernando Diniz pôs o Vasco para que se defendesse de outra. Foi um jeito inteligente de defender o Flamengo. O Vasco tipicamente se defende no 4-4-2 de mentalidade zonal, que frente a um Flamengo habitualmente organizado em 3-2-5, seria posto em desvantagem em diferentes faixas do campo. Na primeira pressão de 2-3, no rondo de meio de campo de 4-5, na zona de criação de 4-5, em sua linha de defesa de 4-5, a estratégia foi outra, e mais ou menos como Abel Ferreira em Montevidéu, quando baixou o Scabra para defender o avanço do Isla, o Fernando Diniz, quando desceu o Nuno para compor linha de 5, organizou o time em 1-5-2-3 e suprimiu do Flamengo vantagem na saída, que ficou em 3-3, e tirou do Flamengo um homem livre no meio de campo, que ficou em 5-5. Por isso a bola ficou mais viva, o jogo mais direto, mais feio. Só que mesmo com os dois volantes encaixados, do que resulta a maior descompactação do bloco, tendo mais espaço entre as linhas, era difícil conectar esses jogadores nas costas dos volantes, porque a linha de zaga, por estar posta no mano a mano, tinha liberdade para poder caçar, do que resultou, claro, maior dificuldade para os jogadores de meio do Flamengo. Dentro desse contexto de espelhamento que não ajuda, o primeiro a entender o jogo foi o Alan, que entendeu que a bola era menos no pé e mais no espaço. E foi assim, inclusive, que saiu o gol do Flamengo. Com o mesmo passe cavado nas costas da última linha, que ele já havia encontrado na partida anterior contra os Estudiantes, quando o Flamengo, dentro daquela circunstância, estava posto em 4-4-2 e a última linha do Flamengo estava também mano a mano. O que fez o Felipe Luiz no segundo tempo, o que já deveria ter feito no primeiro. Espetou o lateral esquerdo, puxou o ponta para dentro e, em vez de pesar a última linha do Vasco com 5, passou a pesar com 6, o que tirou a liberdade dos zagueiros para caçarem e forçou a que os volantes tivessem que baixar para defender o entrelinhas. Isso empurrou o Vasco para trás. O Flamengo ganhou o território. De uma perspectiva estritamente territorial, correta das modificações, não acho que teria feito nada de muito diferente. Não gostei muito das opções. O Vasco estava muito compacto, comprimiu muito bem os espaços por dentro. Acho que teria feito mais sentido colocar o Carrascal como meio esquerdo em vez do Samuel Lino como ponto fechado. Se quisesse colocar o Samuel Lino em campo, e contra a defesa que se organizam com linha de 5, nem sei se é a melhor alternativa, teria feito mais sentido tê-lo posto aberto com o lateral fechado, atacando o espaço de dentro para fora, carregando a marcação do volante e abrindo espaço para que o Saúl avançasse um pouquinho mais no campo. Mas já foi. O Estudiantes, se não mudar nada, vai se defender no 4-2-3-1, do que resulta aqui um eventual 4-4-2, como o que o Flamengo utilizou contra o Vasco no segundo tempo, gera um monte de encaixe individual por dentro e excesso de superioridade na primeira pressão. O uso do 3-2-5, a que o Felipe Luiz geralmente recorre, embora desencaixe um pouco mais a marcação, não resolve o excesso na base da jogada. A melhor formação para o Flamengo hoje, ao meu juízo, é um 2-3-5 com muito apoio do atacante, que pode tanto ser interpretado a partir de um falso 9 que baixa em losango, e é ele quem vai gerar superioridade tanto no meio de campo quanto na última linha, como também pode ser interpretado a partir de um centroavante que desce, que a depender do comportamento do zagueiro, pode tanto funcionar como um homem livre pelo meio de campo, como também pode abrir espaço para um jogo mais direto. Pensando em jogo por fora, o que é sempre uma alternativa importante contra equipes que jogam em 4-2-3-1, o Flamengo tem dinâmicas diferentes para cada lado do campo. O ponta de pé trocado pelo lado esquerdo tem maior possibilidade de ajudar o interior que joga por aquele setor, porque com os pontas fechados em 4-2-3-1, a cobertura pelos corredores do campo fica um pouco mais débil, do que resulta a maior exposição dos volantes a ter que defender esse espaço entre o lateral e os zagueiros. O Flamengo soube aproveitar isso muito bem na partida de ida e quase, por muito pouco, não fez o que seria o 3-0 por uma dinâmica exatamente assim. Do ponta que arrasta a marcação do volante e deixa o meia esquerda livre. Pelo lado direito é diferente, o Flamengo não joga com ponta por aquele setor, joga com lateral. A alternativa mais óbvia por aquele setor em 2-2 é a de uma tabela, em benefício de que faria todo sentido a escalação do Plata com o Emerson Royal. Mas até para aproveitar a debilidade estrutural do balanço do 4-2-3-1, acho que o Felipe Luiz deve colocar o Varela e não o Emerson Royal, para gerar mais tempo e espaço para o Samuel Lino decidir o jogo. Eu acho que existe uma possibilidade gigantesca de o Samuel Lino e o Arrascaeta fazerem uma partida espetacular contra o Estudiantes.